pelo Facebook do senhor Aurélio Robles, pela comunitária Vida Nova. Tenham todos um bom dia. Estamos dando início à nossa atividade aos domingos, né? E antes de a gente iniciar as nossas atividades, eu vou convidar a todos para que façamos uma prece. Fechemos os olhos, mentalizemos o nosso Mestre Jesus, Deus nosso Pai. Divino Mestre Jesus, aqui nos encontramos nesta casa bendita, onde a direção espiritual atua, trazendo as tuas energias, o teu amor, a envolver cada um de nós nesta paz, neste ambiente. Permiti, Senhor, que os teus prepostos possam nos auxiliar para que nós possamos compreender profundamente as lições da manhã de hoje, sairmos daqui fortalecidos, compreendendo os teus ensinamentos e, o mais importante de tudo, colocá-los em prática no nosso dia a dia, nas nossas atividades. Permitir, Senhor, que os teus prepostos possam auxiliar o nosso companheiro para que possa encontrar também as melhores palavras para que nós possamos compreendê-las com mais facilidade. Divino Mestre Jesus, pedimos a vossa permissão para o início de mais essa atividade. Sê conosco, que assim seja. Bem, como de costume, né, nós estamos trazendo um companheiro de fora, nesse início, né, de mês, de abril, e nós trouxemos aqui o companheiro Ailton de Oliveira, do Centro Espírita Paz e Amor. Ele vai nos brindar com o tema A Grandeza do Universo e a Presença de Jesus entre nós. Muito oportuno o tema. Ailton, boa sorte. Fique à vontade. Bom dia. Novidades tecnológicas, né? Agora? Saiu? Ah, tá. Deixa eu falar um pouco mais forte, mais alto, né? Bom, amigos, um bom dia para todos vocês, né? Jesus sempre conosco, abençoando a casa, abençoando a todos. É uma alegria a gente poder estar de volta. Passamos um tempinho, né? Já, desde que foi antes da pandemia, estava conversando com eles aqui antes, e a gente vem trazer para vocês um tema, como foi colocado aí, a grandeza do universo e a presença de Jesus entre nós. Então nós não vamos falar especificamente de alguma coisa assim, desenvolver um tema, como a paciência, o perdão, mas trazer um enfoque diferente. E relembrando para vocês, tenho certeza, alguma coisa dos bancos escolares. Porque nós vamos falar um pouquinho, nós vamos falar um pouco desse mundo que a gente vive, do universo em que nós fazemos parte, mas também da presença de Jesus entre nós. Isso tudo, nós vamos começar então, trazendo para vocês. Talvez não dê muito para ler, né? Aí está meio confuso, mas eu leio para vocês. Está no livro do Emmanuel, Caminho da Luz, que fala assim o seguinte, a respeito da formação do mundo, desse mundo em que nós vivemos, e que Jesus e sua equipe foi responsável pela formação, todos sabemos disso. E diz o seguinte, sim, ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas com as suas legiões de trabalhadores divinos. Lançou o escopo da sua misericórdia sob o bloco de matéria informe que a sabedoria do Pai deslocara do sol para suas mãos augustas e compassivas. Operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa, na qual seu coração havia de expandir-se em amor, claridade e justiça. O que está dizendo aí? Que Jesus, ao chegar aqui, ele encontrou simplesmente uma massa de matéria. Era poeira, gases, enfim, não havia nada que lembrasse o que nós somos hoje. Ou do que nós éramos, vamos dizer assim, há 4,5 bilhões de anos, que é o tempo que tem nosso planeta. Aí, nessa situação, ficam duas questões sobre a presença de Jesus entre nós. Primeiro, ele foi o divino arquiteto da construção do nosso planeta. Qual seria, portanto, a idade de Jesus? Uma pergunta que acho que talvez ninguém tenha pensado em fazer. Será que nós temos condição de saber a idade desse Espírito?
Por quê? Vamos pensar que o nosso planeta tem 4,5 bilhões de anos. Bilhões de anos. E ele estava aqui e trabalhou na construção com a sua equipe. 4,5 bilhões de anos atrás, ele já era o que ele é hoje. Ora, é bastante tempo. Aí vem, então, essa segunda questão. De que local do universo ele teria vindo e que distância teria percorrido para cumprir a vontade de nosso Pai. Porque ele nasceu aqui. Claro que não existia a Terra quando ele veio construir a Terra. Ele veio de outro lugar, de outro sistema, de outro planeta, de outra galáxia, bilhões ou trilhões de anos-luz daqui, a gente não sabe. Então, imaginem o tempo de existência que tem Jesus. E mais, imaginem a paciência que Jesus tem conosco. 4,5 bilhões de anos aqui, trabalhando na nossa evolução. E ele percebe que hoje ainda patinamos e patinamos muito. Mesmo depois de 2.000 anos ele chegando até nós, quantas coisas erradas ainda fazemos. E o pior, acabamos fazendo conscientemente, sabendo que é errado. É uma responsabilidade a mais para nós, para as nossas pobres costas, que já vêm com uma carga de débitos anteriores bastante grande. Aí, fica essa questão. Nosso planeta, como eu falei, tem de 4,5 a 4,6 bilhões de anos. O diâmetro, de lado a lado na transversal, quanto que é? 12.756 quilômetros tem o diâmetro da Terra. Não é pouco, a gente sabe disso. Movimento de rotação. É esse movimento que a Terra faz girando. Ela gira ao redor de si mesma, né? Está sempre girando. Nós giramos 17.000 quilômetros por hora. A cada hora, nosso planeta gira 17.000 vezes. Por aquilo que a gente conhece, era para a gente já ter espirrado daqui a muito tempo, né? Quando a gente vai no parquinho, às vezes a gente vê no YouTube aqueles brinquedos que o pessoal senta e fica girando em volta. De repente, o que acontece? Vamos brincar mais rápido, vamos brincar. E vira, de repente é alguém voando, porque é a força que joga, porque a nossa tendência é sempre seguir linha reta. E quando a gente está girando, nós sempre giramos no sentido de sair, de continuar reto. Então, por isso que chega um momento que você não segura, espirra. Só que o que nos mantém presos aqui? A nossa força de gravidade. A questão magnética da Terra acima de todos nós. Outro detalhe, a Terra gira ao redor do Sol, né? Todos sabemos disso. Nas estações, tem dia que nessa época aqui, por exemplo, os dias começam agora a ficar mais curtos, para chegar no inverno, o dia fica mais curto mesmo, né? A gente sabe disso, escurece mais cedo, né? E também no levantar mais escuro. Contrário do verão, que é claro, já desde cedo a gente sabe disso. Esse movimento da nosso planeta ao redor do Sol, que é o chamado translação, 107.000 quilômetros por hora. Quer dizer, a Terra, além de girar 17.000 vezes por dia, vai ainda a velocidade de 17.000 quilômetros por hora ao redor do Sol. Ou seja, às vezes é difícil até para a gente imaginar uma situação dessa. E a Terra demora 365 dias para girar ao redor do Sol. Então veja a velocidade que nós andamos. Aí tem uma relação pequenininha que dá para vocês terem uma ideia, talvez, da nossa velocidade. Quando a gente pisca, uma piscadinha nossa leva mais ou menos 1/5 de segundo. O segundo dividido em 5 partes é o tempo para a gente piscar. Então, é rápida a nossa piscada, a gente sabe disso. Pegando essas velocidades aí, né? Aqui a velocidade de rotação, como eu falei, e a velocidade de translação. Veja o que acontece. Ao redor de nós mesmos, essa girada da Terra, quando a gente pisca, já andamos 1 quilômetro. Uma piscadinha nós, giramos 1 quilômetro estando na Terra. Rápido, né? E para nós, tanto faz. Mas é a questão de física e a questão da gravidade que nos prende.
Translação. Quando a gente pisca, nós giramos ao redor, nós andamos ao redor do Sol 6 quilômetros. Então, uma piscadinha aqui, 6 quilômetros. Outra piscadinha, mais 6 quilômetros. Agora, cada segundo, então 6 quilômetros vezes 5, 30 quilômetros por segundo. Dá para ter uma noção da ideia de como nós nos situamos frente ao universo nas questões de física? E como Jesus trabalhou para poder fazer o nosso planeta, coordenar tudo isso. É uma coisa fantástica, extraordinária. Aquilo que a gente às vezes não tem muita notícia, ou nem pensa, não tem a noção, mas que existe, existe e nós não percebemos. Aí está um dos grandes milagres, vamos dizer assim, dessas questões da física que todos nós estamos submetidos. Muito bem, aí então, nosso sistema solar. Nosso planeta está aqui, ó. Olha o tamanho de Júpiter em relação à Terra. Quase nem aparece, né? E o tamanho da Terra em relação ao Sol. A gente acha o Sol uma grandeza extraordinária. É imenso o Sol. Só que existem estrelas que têm 170 vezes o tamanho do Sol. Brilha demais à noite. Se o Sol, essa estrela, se viesse aqui, ia bater aqui em Júpiter. Engoliria a Terra, engoliria tudo. Aliás, a gente sabe que tudo no universo tem um tempo e termina, desgasta. Nossa máquina, a gente morre porque a máquina desgasta, é lógico. O Sol também é a mesma coisa. O Sol simplesmente ele queima, ele dá essa luz porque ele queima hidrogênio e transforma em hélio, que é uma outra substância química. Esse hélio, o gás hélio, é aquele que infla balão para a criançada, né? Sair brincando por aí, balão balançando. E foi usado o hélio porque, vocês lembram, já devem ter ouvido falar, claro, daquele balão, o Lindenberg, da época dos nazistas, que foram aqueles balões compridos, eles eram movidos a hidrogênio. O que aconteceu? O Lindenberg simplesmente incendiou inteirinho, em um tempo de poucos minutos, porque é hidrogênio, que é um gás inflamável. Por isso que o Sol existe. Mas sabe qual é a consequência do Sol? Ele também vai acabar. Dizem que daqui a 1 bilhão de anos, mais ou menos, vai atingir essa capacidade máxima de queima, porque vai acabar o hidrogênio. Vai restar o hélio só. E com o tempo, esse hélio ele vai expandir e o Sol vai engolir a Terra. O tamanho que o Sol vai chegar por causa disso, até que ele vai explodir. Tudo tem seu tempo. Por isso que o nosso tempo precisa ser bem aproveitado, né? Então está aí. A questão para as velocidades. Olha só. Velocidade da luz, todo mundo sabe, 300 mil quilômetros por segundo. Né? Rápido, rapidíssimo. Isso por segundo, mas por hora a luz caminha 1 bilhão e 80 milhões de quilômetros. Por hora. 1 bilhão e 80 milhões de quilômetros. Imenso. O ano-luz, quanto tempo que se nós acendermos uma luz agora? E é muito rápido, a gente sabe disso. Daqui a 1 ano, quanto será que essa luz tem percorrido? Caminhou, foi embora. 9,5 trilhões de quilômetros. E aí, as questões das distâncias vão aparecendo para nós. Sistema solar, para você atravessar o sistema solar, ponta a ponta, passar por todos os planetas, você demora 11 horas, na velocidade da luz, que é muito grande, para nós. Agora, vamos imaginar o nosso planeta, vamos relacionar com algo que a gente tem em mãos, como diz ali, um grão de coentro. Né? As mulheres, melhor, né, do que os homens, conhecem o grão de coentro, quase não dá nem para pegar. Se a Terra fosse daquele tamanho, um grãozinho de coentro, o nosso sistema da solar teria 1 metro. Então imagine um grão que quase nem dá para pegar, está ali, e todo o sistema solar nosso aqui ao redor do Sol dá 1 metro. Ou seja, a insignificância do planeta Terra que a gente vive é imensa.
já frente ao nosso sistema planetário. Mas aí o que nós temos? Aonde nós moramos. Olha só. Nós estamos aqui, ó. Nosso sistema solar está aqui. À noite nós vemos as estrelas, ficamos maravilhados com as estrelas, né? Todos nós gostamos de ver as estrelas. Mas chega um momento que às vezes a gente olha para o céu, tem uma concentração maior de estrelas. Isso em fotografias é mais comum de se ver. Essa concentração maior de estrelas é exatamente aqui nossa galáxia, só que vista de lado. Porque ela é como se fosse uma chapa. É chapada a nossa galáxia. Então, se você vê de cima, ela é assim. Você vê de lado, ela é assim. Então, quando a gente vê aquele aglomerado de estrelas, nós estamos vendo onde estamos de lado. E olha só quanto a distância, 100 mil anos-luz. Um ano-luz tem 1 bilhão de quilômetros, né, como nós vimos. Aqui são 100 mil lugares onde nós vivemos. É uma imensidão. Ou seja, se a gente for aumentando, cada vez mais nós vamos vendo que nós vamos reduzindo a nada. Simplesmente é isso. Na nossa galáxia, o sistema solar todo, se a galáxia tiver 1 metro, nós vamos ter 1/100º de milímetro. Milímetro é pequenininho, né? Imagina 1/100º. É que nós somos no lugar onde nós vivemos. Quer dizer, o sistema solar, nem a Terra, porque a Terra é muito menor ainda, né? Ou seja, nossa galáxia tem 400 bilhões de estrelas. Quando a gente fala estrela, é isso que brilha. Ao redor das estrelas existem os planetas. Então imaginem quantos planetas tem aqui. 17 bilhões de planetas semelhantes à Terra, aqui na nossa galáxia, com possibilidade de vida. Então, quem fala que somos sós no universo, é meio difícil, não é? Olha só a nossa vizinhança das estrelas. Nós estamos aqui, ó, pequenininho, aqui, ó, quase nem aparece aqui, ó, o Sol. Aqui tem o Sírius, que é uma estrela que a gente consegue ver à noite, que brilha muito. Nossa vizinhança estelar. Aí, tudo aquilo que nós vimos vai estar aqui, ó. Nós estamos nos expandindo pelo universo, conhecendo mais o que está ao nosso redor. Olha aqui. Se nós caminharmos um pouco mais para longe, nós vamos ter cerca de 2.500 galáxias. Nossa galáxia, lembra, tem 100 mil anos-luz de tamanho. Aqui nós já temos 2.500 galáxias. Olha aqui. Mas nós estamos perdidinhos por aqui já. Quase nem aparecendo. Se a gente for andando, subimos. E aqui, então, é aquilo que a gente chama do universo observável. Que nós conseguimos observar, porque existem coisas no universo que ainda não conseguimos ver. Por quê? Porque a luz ainda não chegou lá. Com toda essa velocidade, a luz ainda não chegou lá. O universo conhecido tem 156 bilhões de anos-luz. Nossa galáxia tem 100 mil anos-luz. O que a gente conhece, 156 bilhões. O universo observável, que a gente consegue observar, tem 93 bilhões. Lembrando que um ano-luz tem 9,5 trilhões de quilômetros. Eu falei 1 milhão, mas eu errei. É 9,5 trilhões. Imaginem, então, o nosso universo tem 156 bilhões de anos-luz. Agora, se conseguirem, vamos multiplicar por 9,5 trilhões de quilômetros, que é o tamanho do universo que a gente consegue ver. Isso nos traz a bagatela do universo que a gente tem, de 10 a 70 sextilhões de estrelas, não de planetas, porque planetas giram ao redor dessas estrelas. Então imagine o tamanho. Onde que nós estamos? E a gente se acha, né? Como diz às vezes assim, a última bolacha do pacote, como se diz, né? A gente se acha, mas no universo, e até por esse tamanho, por tudo isso, quando a gente para e pensa, né, o pessoal fala que a vida só existe na Terra. Com esse tamanho todo, é bem difícil.
Bom, amigos, vamos fazer um convite para vocês. Vamos fazer uma viagem por essas estrelas aí. Na Jornada nas Estrelas, né, que a gente tem aquele famoso episódio, né, que era mais ou menos essa nave. Então, vou convidar vocês a entrar nessa nave para conhecer um pouco esse universo que a gente vive. Vamos subir? Vamos começar a subir. Subiram? Vamos torcer para que rode aqui, porque são filmes, às vezes, outra vez não rodou, mas agora vai. Fé acima de tudo, né? Como se diz. Vamos voltar, peraí. O vídeo, pelo jeito, não vai rodar. Um pouquinho só. Não vai rodar. Não tem problema. Mas assim mesmo, essa viagem fica para a próxima vez, tá? Mas assim mesmo, o que a gente vai trazer aqui? Deixa eu voltar lá aqui. Algumas das moradas do nosso Pai. Lembre-se que eu falei que nosso planeta ele veio de um monte de poeira. E o universo está cheio disso que a gente chama de nebulosa. Então são lugares no universo onde existem poeira, gases e onde as estrelas são formadas, onde nós fomos formados assim. Nosso planeta foi assim formado. Está aí. Então o que nós temos aí? Galáxias, nebula. Essas duas aqui são galáxias que estão se unindo. Né? Mas conglomerado de estrelas. Essa daí está 100 mil anos-luz daqui. Todas essas imagens são feitas pelo Hubble, aquele telescópio que a gente tem. Tá? Que a gente tem não, né? Que o mundo tem, né? Então, aí... E vocês veem esses pontos aqui, todos eles são estrelas que existem no universo. Olhem só. Esses aí são os famosos pilares da criação, esse que dá para ver melhor. Então o que nós temos aqui? Poeiras, gases, e é da união de tudo isso que os planetas vão sendo formados, que nós fomos formados a partir disso daí. E quem trabalhou nisso? Jesus, com a sua equipe. Pegou tudo isso e foi organizando até que chegou-se a formação do nosso planeta Terra. E quando a gente observa, nós vemos, por exemplo, estrelas que são mais avermelhadas, estrelas que são mais azuis. As estrelas mais avermelhadas, elas são as estrelas mais frias, enquanto que as azuis são as mais quentes. Quando vamos dizer assim, quando se pega, liga o fogão, né? Fogão a gás, por exemplo, coloca. Normalmente embaixo, às vezes, fica uma chama mais avermelhada e azul está sempre em cima, porque azul é a mais quente. O nosso planeta, ou o Sol, ele agora é amarelo. Né? Com o passar do tempo, ele vai se tornar vermelho e depois branco, onde ele vai explodir. É onde vai ter a maior concentração de energia. Então, a tonalidade das estrelas, como nós vemos, indica se elas são mais velhas ou não. Nós temos, inclusive, pertinho aqui, todo mundo conhece as Três Marias, né? Olha no céu, vê as Três Marias, bonitinho. Ao lado das Três Marias, dá para ver uma outra estrela. É a Betelgeuse, como se chama. Ela é uma estrela que está a ponto de explodir. Ela é uma estrela vermelha. Só que para a luz dela chegar até nós, demora 600 anos. Tal a distância.
Então, se eu ligar aqui, então, acender a luz aqui, essa luz só vai chegar naquela estrela 600 anos depois, que é muito longe. E ela vai explodir. E dizem que quando ela explodir, o que vai acontecer? Nós vamos ver aqui. Por causa da expansão da energia, vai ficar mais ou menos uma semana no céu, aquela claridade fixa, e vai ter mais ou menos o tamanho da Lua. Então vocês imaginem, está 600 anos, luz longe daqui, mais vamos conseguir ver a explosão dessa estrela. E nós um dia vamos explodir também. Só que eu espero que a partir daí nosso espírito já esteja longe daqui, né? Porque dizem que vai demorar uns 2 bilhões de anos para a Terra desaparecer. Então vamos trabalhar nós mesmos para estarmos longe, nossos espíritos longe daqui, quando isso acontecer, né? Muito bem. E Jesus, quando esteve aqui, deixou para nós muitos ensinamentos. Nós sabemos disso. O Evangelho ele é riquíssimo nisso. Né? Evangelho segundo o Espiritismo, o próprio Evangelho da Bíblia lá, traz toda a história, e o Evangelho segundo o Espiritismo busca a palavra de Jesus nos evangelistas para moldar os ensinamentos que Jesus quis nos dar e nos deu de uma maneira mais clara. Não só apenas histórias, como está no Evangelho puro dos 4 evangelistas, mas o que aquelas histórias, o que aquelas parábolas quiseram dizer. E nos dizem. Então, a palavra de Jesus é fundamental para nós entendermos o porquê que nós estamos aqui. Nós estamos aqui de graça. Não estamos aqui veraneando, né? Não estamos aqui para ficar a vida inteira na beira da praia, numa cadeira de praia, tomando um solzinho, uma brisa, uma caipirinha, refrigerante, olhando o mundo, que gostoso. Muito pelo contrário, a gente sabe disso. Dificuldades todas nós temos. Mas faz parte da nossa existência. Por quê? Hoje nós estamos aqui, mas nenhum de nós sabe o que nós fizemos no passado. Nenhum de nós sabe o que nós aprontamos em encarnações anteriores. Sim, aprontamos, e todos nós, ninguém está livre de ter aprontado. Porque imagine a dificuldade na época de Jesus, por exemplo. Extremamente difícil, só ver os filmes que retratam, né, a dificuldade. Imagine 2000 anos depois, passamos por tantas coisas. A humanidade fez tantas coisas, dentro da própria religião, né, nós tivemos a questão das cruzadas, nós tivemos a questão das indulgências, tivemos a questão da caça às bruxas, tivemos tantas coisas. E a própria igreja, a gente sabe, a igreja católica, que tem o mérito, que a gente não tira de jeito nenhum, de trazer a palavra de Jesus com toda a dificuldade por esses 2000 anos, fez algumas coisas erradas também. Né? Tanto que chegou, e Lutero, todos nós conhecemos o Lutero, daí das igrejas protestantes, ele saiu da igreja católica porque não concordava à época, principalmente com a questão de vender indulgência. Precisava de dinheiro, então vendia indulgência, quer dizer, você dá um valorzinho aí, seus pecados estão todos pagos. Então, muito foi feito errado, mas as palavras de Jesus estão conosco, desde sempre. E aí diz o seguinte, ele disse, amar a Deus acima de todas as coisas e seu próximo como a si mesmo. Amar a Deus, vamos dizer, é fácil, porque podemos dizer, eu amo a Deus, adoro Deus. Todos amamos a Deus. Mas ele também colocou aqui para nós, e seu próximo como a si mesmo. Ele não disse amar a Deus sobre todas as coisas, ou seu próximo como a si mesmo. Ele disse amar a Deus e ao próximo. E aí começa a nossa grande dificuldade. Que é, vamos dizer, nem amar, na excepção do termo amar, mas entender. Nós já não conseguimos entender o próximo. E muitas vezes não aceitamos, em hipótese alguma, aquilo que o próximo quer nos dizer, aquilo que o próximo nos faz. Aí é que é preciso trabalharmos um pouquinho uma virtude chamada indulgência, que é não ficar julgando o próximo. Porque ninguém quer ser julgado. Alguém daqui gosta de ser julgado pelo próximo? Que o próximo esteja próximo, até dentro da própria família. Começa na família, né? Os julgamentos começam lá. Imagina a hora que sai da família para fora. Então, se nós estamos trabalhando um pouco essa indulgência, porque todos nós somos devedores, e muito devedores, nós vamos procurar entender um pouquinho por que as pessoas fazem o que fazem, são como são, e por mais que se fale e se diga, continua fazendo a mesma coisa.
Porque a tarefa de cada um de nós é essa mudança, segundo aquilo que Jesus nos falou. Amar ao próximo é as tarefas mais difíceis nossas. Por quê? Porque nós vamos contra uma situação que nós temos dentro de nós, que se chama ego. Nosso ego. E Joana de Ângeles fala uma coisa interessante na série psicológica dela. O nosso ego é algo pessoal. Ele é resultado de quê? De todas as nossas encarnações anteriores. E o nosso ego, ele se baseia muito, quando a gente reage, quando nos sentimos ofendidos. Mas é a manifestação de quê? É a manifestação de nosso egoísmo, é a manifestação de nossa vaidade, é a manifestação dessas características ruins, da nossa intolerância, da nossa impaciência, da nossa falta de indulgência. Isso é o nosso ego. Se a gente sabe que precisa pedir perdão para alguém, porque falou de vez em quando alguma coisinha, ou fez alguma coisinha, o nosso ego vem e fala, se você fizer isso, você vai se sentir humilhado, você não vai imaginar para a pessoa com aquele jeito, você vai imaginar que a pessoa depois vai querer alguma coisa, se você faz uma doação então, uma caridade, pronto. Nosso ego vai sempre cutucar a nós, nesse sentido ruim, complicado, e nos entendermos melhor. Mas a Joana de Ângeles fala que nós temos outra coisa dentro de nós, que é o chamado self, ou seja, o eu. O eu. Hoje em dia tem a selfie, né? Tira um celular, vamos tirar uma selfie, tal, vira o celular, tira, tá você lá. A selfie, você se vendo. Mas o self é o que você tem dentro. Esse self é essa chama divina que nós temos, resultados da criação de nosso Pai. E nosso Pai, Ele é absolutamente justo, sábio, Ele quer o melhor para nós. Então, quando o nosso ego fala, né? Quando eu sinto que preciso pedir perdão, que eu fiz coisa errada, não é o nosso ego que está falando, é o nosso self. Essa chama divina que Deus colocou dentro de nós, que está falando, você fez coisa errada, você precisa ajustar. Ou, quando temos em dúvida de fazer alguma coisa, ele fala assim, se você fizer isso, pode acontecer isso. Se você fizer isso, pode acontecer isso. É essa luz que nós temos dentro de nós que procura iluminar nosso caminho. E nós estamos brigando sempre, nosso ego com o nosso self. Porque o nosso self fala, você precisa melhorar, você não pode ficar cobrando, você precisa ser mais indulgente. Agora o nosso ego fala, não, você tem sim, vai desse jeito, vai desse jeito. E é essa briga que todos nós temos dentro de nós. Ou não é verdade? Nós já erramos, alguém aqui nunca errou na vida e reconheceu que errou? Todos nós. Agora, reconhecendo o erro, fomos procurar consertá-lo? Nosso self fala, você errou. Nosso ego fala, deixa quieto. Então essas situações agora ficam por conta de cada um, tá? Essa análise, desse embate dentro de nós mesmos. E vai ter essa solução, ama ao próximo como a si mesmo. Então vamos dar uma corridinha aqui. Jesus veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino de Deus. No reino de Deus. E nós rezamos o Pai Nosso. Primeira coisa, nas primeiras coisas que a gente fala no Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Correto. Venha a nós o vosso reino. Aí é que começa. Deus vai instalar o dedo e trazer o reino dele para dentro de nós? Em hipótese alguma. Porque o reino dele já está dentro de nós. Dessa chama da nossa criação e que nosso ego não deixa perceber e dificulta nosso trabalho. Nós já temos nosso reino. Então quando fala, venha a nós o vosso reino, nós estamos nos comprometendo a trabalhar para chegar até lá. Não que ele venha aqui e dá de mãozinha dada para nós. Não vai acontecer. O céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido até um único J. Nós não vamos conseguir chegar até lá se não fizermos nossa parte. Jesus disse tudo. Não disse tudo, mas falou de tudo. Na época ele não podia dizer tudo, mas nas parábolas, para quem agora entende, ele falou tudo. Na época ele não falou porque não entenderam, simplesmente isso, mas estava lá.
Essa colocação está no livro Oferenda, do Divaldo e da Joana. Identifica-te com ele, deixando-te impregnar pelos seus exemplos, até o turno, apresentando aos companheiros o processo evolutivo em que te encontras. Esteja com Jesus, trabalhe pelo que Jesus fala e apresenta Jesus para aqueles que têm mais dificuldade. Isso é amar ao próximo. Em situação alguma te afastes dele. Por mais desesperançados que a gente esteja, vamos sempre recorrer a ele. Pensa no labor que ele desenvolveu e aceita-lhe o convite para o seguir. Veja o trabalho que ele teve. Ele só veio aqui para auxiliar. Morreu por isso. No livro Celeiro de Bênção, também do Divaldo, diz: cada um respira emocionalmente o clima da província psíquica em que situa as aspirações. Isso é para cada um de nós mesmo. Cada um de nós está vivendo psiquicamente, ou seja, dentro de nossa mente, nossas aspirações. Agora, a pergunta que às vezes a gente evita até fazer para nós mesmos, porque nosso ego também não deixa, é: o que eu estou querendo? Vivendo desse jeito, fazendo o que eu faço, o que eu espero? Aí a resposta é individual para cada um. É quando ele diz: cada um vive emocionalmente o clima da província psíquica. O rumo que ele nos aponta continua indicando liberdade. As amarras foram construídas por cada qual para a própria escravidão espiritual. Nós construímos nossas amarras e é muito difícil a gente se libertar dela. Porque libertar da amarra significa o quê? Ser mais paciente, ser mais tolerante, ser mais indulgente, fraterno, solidário, praticar o perdão, ser honesto, ser digno. Olha quanta coisa, não? E a gente deve um pouco ou muito em cada uma dessas coisas. Todos nós devemos, por isso que nós ainda estamos aqui. Senão nós estaremos, né, superiormente, outros orbes, quem sabe. É o que diz Joana para todos nós. Diante de tais considerações, no abismo dos tormentosos dias, convém consultar Jesus sem cessar. Nossos dias difíceis, consultemos Jesus. Se tiveres ouvidos capazes de escutar, discernindo, percebê-lo-ás a repetir: eu sou o rumo que ele nos aponta, indicando a liberdade. Eu sou o rumo. Jesus é o rumo. Ele nos diz isso. As amarras foram construídas por cada qual para a própria escravidão espiritual. Nós já construímos nossas amarras em encarnações anteriores. Mas alguém daqui, incluindo euzinho, claro, pode afirmar que não construiu nenhuma amarra nesta encarnação? Então nunca fez coisa errada? Talvez os dois jovens, mais jovens ali, né, não tenham feito. Até pela idade deles aí, estão no caminho aprendendo. Mas nós, idosos, todos fizemos coisas erradas, complicadas, segundo o nosso ego. Então vamos analisar nós mesmos nessa questão que eu coloquei do ego, que nos dificulta, e do self, que é o que Deus espera de nós, porque está escondido dentro de cada um de nós, esperando que essa luz possa sair. E como ele diz: vinde a mim. E Jesus não veio destruir a lei de Deus, veio cumpri-la, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido. Nossa história tem os profetas, tem tantas e tantas colocações até Jesus chegar. Moisés, os 10 mandamentos, Jesus alterou alguma coisa dos 10 mandamentos? Não. Ele simplesmente falou: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Estão aí colocadas todas as leis e os profetas, ou seja, aí estão os 10 mandamentos. Como que nós vamos conseguir amar o próximo se nós também não observarmos os 10 mandamentos? Não matarás, honrarás pai e mãe, não roubarás, está tudo nos 10 mandamentos. E está implícito. É simplesmente questão da gente reconhecer, ter um pouco de força, esforçar um pouquinho para fazer essa autoanálise. Porque não adianta, a análise é nossa. Podemos ir no psicólogo, nos abrir, falar, mas a decisão final é nossa. Nós não temos como terceirizar isso, não adianta. Podemos terceirizar um monte de coisa, menos o que nós temos em nós. E é isso, meus amigos. E encerrando, é dito isso de Jesus.
provou amplamente sua competência por meio da generalidade, da simplicidade do seu ensino e dos poderes que demonstrou possuir. Claro. Não usava o medo como arma para impor-se. Está lá, o meu jugo é leve. Respondia a perguntas e não fugia ao esclarecimento. Reconhecia a igualdade, considerava os homens como seus irmãos, embora a enorme distância evolutiva entre ele e nós. Não julgava ninguém. Segundo sua opinião, a verdade é que faria os homens livres e o erro, que é o pecado, torná-los-ia escravos. Palavras, considerações sobre a vinda de Jesus entre nós. Ele veio para nós, por nós. Porque encarnar, para ele, não havia necessidade alguma, dada a grandeza dele, frente a nós, caminhando ali no comecinho ainda da nossa jornada. Bom? E é isso. Então, trazendo para vocês, e, para encerrar, o que nós temos? O divino mestre, arquiteto e construtor divino nos disse: eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Foi isso que ele nos disse. Essa vida que ele tem, ele quer para cada um de nós. Mas o trabalho é individual, é nosso. Que Deus nos auxilie nas nossas soluções, nas nossas resoluções, nas nossas decisões, que possam ser sempre as melhores, levando sempre em consideração o que ele deixou para nós, as palavras que ele deixou para nós. É um trabalho nosso, individual, difícil, porque, como falei, vai muitas vezes, ou mais das vezes, praticamente todas as vezes, contra aquilo que a gente deseja. Mas ele está aí para nos auxiliar e cabe a nós reconhecer, nas nossas orações, pedir o fortalecimento para as nossas decisões. Muito obrigado a todos vocês, obrigado Aurélio, obrigado pessoal, um lindo domingo, uma ótima semana para todos vocês e até uma próxima oportunidade. Espero que tenha trazido um pouco aí de informações também para vocês, para a gente se situar nesse mundo em que a gente vive, que a gente se acha tão grande, mas não somos menos. Aliás, tem mais estrelas no céu do que areia nas praias, considerando as areias do mundo todo. É grande, Obrigado, gente. Fique com Deus, viu?